começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, bem-vindo, bem-vinda para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais uma edição do Prosa Rural. Hoje o assunto é apicultura, ou seja, a criação de abelhas. Esses insetos, além de gerarem renda, são muito importantes para a polinização das plantas, não é isso, Selma? Oi, William! Olá, ouvinte! Tudo bem? É isso mesmo! Hoje nossos convidados vão trazer recomendações para o manejo dos apiários. Essas orientações garantem o bem-estar dos enxames, evitam a mortandade das abelhas e, claro, estimulam maior produtividade das colmeias. E olha que interessante, amigo ouvinte, a produção das abelhas não se limita só ao mel, como você já sabe, dá também para extrair cera, própolis, pólen, geleia real. Tudo isso gera renda e agrega valor à produção. Então, para falar sobre o assunto e compartilhar com você várias dicas importantes, nós recebemos aqui no Prosa Rural o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, lá de Pelotas, sul do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Wolff. Ele é engenheiro agrônomo e especialista em abelhas e polinização. Vale lembrar, Selma, que as orientações de hoje têm foco nos sistemas de produção apícola lá do sul do país. Cada região tem uma realidade climática e uma oferta de flores diferente, o que acaba influenciando a prática dos apicultores. Verdade! Mas algumas das dicas de hoje também valem para diversas regiões, então fique atento! Bora conversar com o nosso convidado para entender isso melhor? Um dedo de prosa. Olá, pesquisador Luiz Fernando Wolff. Seja muito bem-vindo. Explique pra gente, as práticas de produção apícola são mesmo muito diferentes de região para região? O que muda? Oi, Selma. Oi, William. As práticas de produção apícola são semelhantes de uma região para outra, não são muito diferentes. O que muda, sim, são os tempos e as épocas. Por exemplo, a escolha do local ideal, uma escolha de um lugar com floração intensa e longa, a adequada instalação das colmeias, cavaletes e coberturas de proteção, a questão dos ventos fortes, proteção contra esse vento, contra os agrotóxicos da região é muito importante, proteção contra o sol intenso ou sol na parte da tarde, isso sim entra em conta e é importante, mas a época do ano vai variar de uma região para outra, por exemplo, com relação aos preparos e os manejos, mas os tipos de manejo, os tipos de práticas são compatíveis, digamos assim, de uma região para outra. E explica para mim agora, pesquisador, quais abelhas são mais recomendadas para uso na criação? Na apicultura, as abelhas recomendadas são as abelhas melíferas africanizadas, portanto, as abelhas melíferas que se originaram na Europa e também na África e que aqui no Brasil se mesclaram, originando as abelhas melíferas africanizadas. Mas existe uma série de abelhas, algumas centenas, 300 e poucas espécies de abelhas nativas sem ferrão, nativas do Brasil. E elas agora, sim, são as mais recomendadas, aquelas que são as típicas da nossa região. Em cada localidade, em cada estado ou em cada região, nós temos uma predominância de algumas espécies dessas abelhas sem ferrão, nativas, que são mais recomendadas para aquela região, conforme a sua distribuição natural. Elas são mais produtivas. Aqui no sul, por exemplo, as espécies mais produtivas das abelhas sem ferrão nativas são justamente as abelhas jataí, as abelhas mandaçaia, as abelhas tubuna. Mas isso muda de um lugar para o outro. Tá, mas para se ter produção, tem que ter uma oferta de flores, certo? Existem algumas que são mais indicadas? Aproveita a pergunta para complementar. E a qualidade dos produtos muda muito de acordo com as espécies de flores? Sim, Selma. A produção das abelhas está diretamente associada à oferta de flores. Uma boa oferta floral, e nisso, boa oferta floral significa uma floração intensa, em grande quantidade de néctar e de pólen, mas por um período longo. Do contrário, se uma só espécie de plantas não garante isso, então nós precisamos ter na nossa área de abrangência das colmeias várias espécies diferentes. Algumas são mais indicadas justamente por isso, pelo valor apícola mais alto. Elas fornecem mais néctar ou
por quantidade mais elevada, ou ainda fornecem um néctar que gera um mel mais cobiçado, mais procurado. E aí o complemento do William justamente é para mostrar que o tipo de flores determina também a qualidade ou a característica do mel. Alguns méis são mais claros dependendo das floradas, alguns méis são mais aromáticos dependendo de qual as flores que originaram esse mel. Méis mais escuros tendem a ser méis de mais valor nutricional, por terem minerais em quantidade mais alta. E por falar em produtos, explica pra gente, pesquisador, além do mel, o que mais pode ser extraído da atividade? E para que esses produtos servem? Dá para agregar valor? Sim, uma série de produtos são ofertados pelas abelhas, além do mel, que é o produto mais importante, o carro-chefe da apicultura é a produção de mel, mas também as abelhas geram cera de abelhas, geram pólen, geram própolis, ofertam também para os apicultores e apicultoras a geleia real. Apitoxina é mais um dos 6 produtos das abelhas de alto valor de mercado, utilizado em quantidades muito pequenas, mas que tem um preço muito alto e, portanto, se abre como uma nova atividade, uma nova fonte de renda. E cada um desses produtos tem uma aplicação, a maioria deles na saúde humana, como produtos associados a remédios, mas também em outros mercados, como, por exemplo, em usos industriais. E todos eles agregam valor, sim, diretamente sobre os produtos apícolas. E pesquisador Luiz Fernando, quantas safras um produtor consegue ter no ano? 3 safras é um limite, digamos assim, histórico entre os apicultores e apicultoras do Brasil, mas o normal é menos do que isso. Geralmente nós temos uma safra da primavera e uma safra do outono, mas em algumas regiões nós temos uma safra menor nesse intervalo. Aqui na região sul, por exemplo, nós temos a floração principal que é na primavera, depois que acaba a época fria do ano, e é a safra da primavera, com várias colheitas dentro de cada safra. E em seguida, emenda, ou nós temos um rápido intervalo e começa a safra do verão, se sobrepõem floradas típicas de verão, e aí nós temos essa segunda safra do verão, e conforme a região, em algumas localidades, nós temos uma terceira safra ainda no mesmo ano apícola, que é a safra do outono. Não são muitas as espécies aqui na nossa região sul que produzem néctar no outono, mas é uma florada muito importante. Bom, o pesquisador Luiz Fernando Wolff segue aqui com a gente, mas agora é para trazer aquela orientação mais prática que todo mundo deve estar se perguntando. Qual o manejo mais adequado para uma boa produção apícola? É isso mesmo, Selma. Wolff fala um pouquinho pra gente sobre o manejo em si. De modo geral, o que um bom produtor precisa fazer para garantir a melhor qualidade possível? Vamos ao quadro Pitacos da Hora. Pitacos da Hora. Eu diria que são pelo menos 3 detalhes importantes, 3 pulos do gato para apicultoras e apicultores colocarem em prática nas suas colmeias. O primeiro é o local ideal onde instalar as colmeias. Floração intensa, floração longa, florações complementares. Uma instalação de colmeias adequada, usando cavaletes e coberturas, proteção contra vento, contra agrotóxicos e derivas que possam acontecer e contra o sol intenso. O sol do meio-dia ou o sol da tarde é um sol que prejudica as colmeias. Então, apesar de o sol ser positivo, e em especial o sol da manhã, no período da tarde elas deveriam estar pegando sombra das árvores, da cobertura verde que houver pelos arredores do apiário. E um outro aspecto importante dentro dessa proposta é a revisão das colmeias logo no início da safra, logo no início da primavera, a revisão nos ninhos, fazendo o rodízio dos quadros de cria, substituindo favos velhos que já não tenham mais postura ou que sejam repletos de mel dentro do ninho, por lâminas de cera alveolada inteira. Essas lâminas, em seguida que elas são construídas pelas operárias e transformadas em favo, elas devem migrar, devem ser relocadas internamente na colmeia, devem ser deslocadas para o centro das crias, de maneira que a rainha em seguida ocupe esses favos recém-construídos
com crias. E com isso nós temos um boom populacional, nós temos um estouro em termos de população de abelhas e um potencial, já no início da florada, no início da primavera, um potencial enorme de produção de mel, já que agora nós temos enxames muito populosos. E o terceiro fator, o terceiro aspecto importante, que serve também de pulo de gato, é não esperar para o final da safra da primavera, ou do verão, ou da safra do outono, para fazer a colheita. Fazer ela em várias colheitas dentro de cada uma dessas safras, de maneira que, à medida que os favos de melgueira estejam repletos de mel e operculados, a gente vá retirando o mel, centrifugando e devolvendo os favos para que as abelhas coloquem mel na mesma safra ainda. Nosso muito obrigado ao pesquisador Luiz Fernando Wolff, da Embrapa Clima Temperado, pelas informações. Quem sabe a gente não investe nessa atividade também, né, Selma? Olha, William, com essas dicas fica bem tentador mesmo. Mas acho melhor a gente deixar para quem já tem prática no assunto. Vamos conversar agora com Tiele Winkel, responsável por um empreendimento apícola no município gaúcho de Canguçu. Boa ideia, Selma. Primeiramente, Tiele, conta aqui pra gente como foi a última safra do mel por aí. Fala, produtor! A última safra de mel que tivemos no período de fevereiro até junho foi bem expressiva. Colhemos mel de flores de mata nativa e de reflorestamento de eucalipto. E com a suba do preço do mel para exportação, os lucros foram superiores ao ano anterior. Isso tem nos motivado e também motivado os outros apicultores da nossa região a investir mais na apicultura. Olha só! Então a apicultura tem se mostrado uma opção interessante para os produtores, hein? E qual é a estratégia de vocês para se obter uma boa colheita de mel? Nossa estratégia para obter uma boa colheita de mel está relacionada à dedicação do trabalho da família. Então priorizamos a apicultura como a principal atividade econômica e isso tem feito toda a diferença. Buscamos sempre nos atualizar em tecnologia e manejo nas colmeias. E entre os manejos fazemos troca de rainha, troca de favo velho, alimentação de enxames no período de escassez de alimento e outros manejos de inverno. Estamos atentos ao calendário apícola para manter em dia todas as atividades a serem realizadas. Além disso, a migração de colmeias para áreas de reflorestamento de eucalipto nos possibilita a colheita de uma terceira safra. Todo esse trabalho envolve toda a família e em período integral. Pois quando não estamos no período de produção, fabricamos nossas caixas de abelha e isso reduz significativamente o custo da produção. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela participação, Thierry. É isso aí, valeu! Agora vamos chamar os nossos amigos da Emater do Rio Grande do Sul para saber quais os recados importantes da semana. Momento da Extensão Rural. Adubo biológico é um produto natural preparado a partir de água, resíduos animais como esterco, restos de vegetação e incorporado a bactérias fermentadoras e fungos. As vantagens do uso desse produto são o baixo custo e o aumento da produtividade e da biodiversidade microbiológica do solo. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelas dicas, pessoal. Se você, produtor, quiser saber mais sobre as recomendações para manejo e produtividade das colmeias, entre em contato pela internet. Acesse www.embrapa.br. No pé da página, na seção Fale Conosco, você encontra o link para o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Essa prosa boa fica por aqui, meu amigo, minha amiga. Em breve estaremos de volta com mais informações da pesquisa. Ficamos te esperando, hein? Até lá! Tchau, pessoal! Até a próxima! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Francisco Lima. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão.
técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.